Entendeu o trocadilho, né? Então, a esperança do Cristo. Eu queria que vocês abrissem, pegassem as Bíblias de vocês. Eu não estou com a minha Bíblia porque eu perdi ela no retiro. Inclusive, se alguém achar, por favor, pode me devolver, eu agradeceria. Colossenses 1, 13. A gente vai começar no 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Eita, peraí, isso que tem misericórdia. Então, dá mais uns segundinhos. Tá. Colossenses 1. Eu vou ler do 13 ao 23. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam, quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Enfim, esse vai ser o nosso texto base. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta e paradinho o texto, que a gente vai revisitar ele em alguns momentos. Quando eu fui... Foram bons memes aí que eu achei, meu irmão me ajudou. Quando eu fui preparar essa mensagem, né, eu quis tentar fazer um paralelo do tema com a gente, com o povo de Deus. Né? E quando a gente pega o texto que eu usei como base, né, Colossenses 1, do 13 ao 23, ele traz uma linha cronológica para a gente muito clara do antes, o durante e o depois. E aí eu vou evidenciar isso para vocês ao longo dos pontos. Então, o primeiro ponto é esse. O time caído. Né, a gente tem aí, tipo assim, o meme, eu não sei nem quem é essa pessoa que está aí no lugar da Mônica. Caímos, né? Eu não estou enxergando, calma. A gente tem, né, a desesperança realmente do time depois de perder. Deixa eu passar. E aí eu queria que vocês revisitassem 2022. Eu sei que a gente acabou de perder, mas voltem para 2022, na última Copa, antes dessa. E eu queria que vocês lembrassem um pouco daquele sentimento, do que era olhar para aquela seleção e falar, meu Deus, que desastre. Tipo assim, olhar para aquilo ali e ver um time desunido, um time sem esperança, sem salvação, um time que... Você olha e fala, velho, não tem saída realmente. Tipo assim, a gente está tentando, eles estão se esforçando, a gente torce, a gente manda energia positiva, a gente ora e nada acontece. Perdemos de novo nas quartas de final. E dessa vez, pior ainda, a gente perdeu nas oitavas de final. Então, assim, você olha para aquela seleção e você fala, não tem jeito. Realmente, o país do futebol acabou. Não é mais o Brasil, não... Realmente, lá se foi a esperança do Hexa mais uma vez. E aí eu queria trazer essa sensação para nós. No texto, no início do texto, né, a gente viu que ele fala sobre onde nós estávamos. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu achar o texto. Lá em Colossenses 1, né, no início, não foi mais, no final. Ele vai falar assim, do 20 ao 21, ele fala... E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui vocês, nós, que estávamos antes longe de Deus. Éramos seus inimigos e deles éramos separados por seus maus pensamentos e ações. Então, aqui diz que a gente estava onde? A gente estava... Meu Deus, tem uma câmera ali, vou me distrair, mas enfim. Nós estávamos separados. Nós éramos inimigos de Deus, realmente. Eu não sei... o que vocês acham do peso dessa palavra, mas eu acho muito pesado alguém falar você é inimigo de alguém. Tipo, essa pessoa é meu inimigo. Não sei se vocês têm um inimigo, eu não tenho, graças a Deus. Mas, assim,
falar que alguém é o inimigo é algo muito pesado, e nós éramos inimigos de Deus. Pensa no peso disso, pensa na seriedade de sermos chamados inimigos de Deus. Nós estávamos afastados, separados, nós estávamos condenados para a eternidade, a gente não tinha salvação. Então, assim, a gente pega aquele sentimento da seleção de 2022 e agora de 2026, e a gente vê esse sentimento de perda. Não tem salvação, não temos esperança realmente. Então, acho que deu para ficar claro, né? Quem éramos nós? Aí eu vou perguntar e vocês vão falar inimigos de Deus, tá? 2, 3 e... Quem éramos nós? Pronto. E eu acho que, assim, se uma pessoa... Hoje em dia, a gente pegando, né, a geopolítica atual. Se uma pessoa é inimiga, um país é inimigo dos Estados Unidos, essa pessoa já está bem mal. Imagine você ser inimigo de Deus. O rei soberano, o dono de todas as coisas. O supremo do universo inteiro. Pensa aí, realmente é tipo assim... Acabou pra gente, não tem o que fazer. E aí, o que a gente faz com essa desesperança? Né? Aqui eu coloquei, né, a comparação realmente. E aí a gente tem a chegada do mister para a seleção, e no caso da gente, a chegada do mestre. Vocês vão ver que em vários momentos eu me sofri bastante para fazer esses trocadilhos, mas tá, a gente pega uma seleção desesperançosa, perdida, que não tinha o que fazer, tinha até talento, mas tinha até potencial, mas não tinha as estratégias certas para poder alcançar o prêmio. E aí, estamos, né, um ano da Copa, chega o grande, magnífico mister para salvar. Eu confesso que antes da Copa eu não sabia quem era Ancelotti, e eu vou trazer algumas informações para vocês sobre ele, momento conhecimento. Ancelotti, ele não é só um treinador, ele é o treinador. Ele possui mais de 30 títulos oficiais na carreira, destacando-se como o maior vencedor da UEFA, da Champions League. Ele tem 5 taças, e ele é o único treinador técnico a conquistar as ligas nacionais nos 5 principais países da Europa: Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França. Resumindo, ele é barril. E eu não conhecia ele, eu não sabia quem ele era. E aí, quando falaram isso, eu falei, caraca, agora vem. Tipo assim, eu tava realmente esse meme. Literalmente, tipo assim, eu não fazia ideia de quem era ele, não sabia se ele era suficiente pra gente ganhar. E no final eu tava, tipo assim, torcendo por ele, entendeu? Achando ele fofinho, a sobrancelha dele levantada. Tava torcendo por ele. Então, é isso. A solução dos nossos problemas chegou. O mister chegou. E ele vai resolver a nossa seleção que estava desesperançosa, que estava problemática, que estava desunida, que estava sem o devido treinamento, o devido preparo. Então, eles começaram a treinar, a jogar, e a esperança vai sendo alimentada aos poucos. E aí, trazendo de volta para nós, né? Lembrando que é sempre um comparativo da gente com a seleção. E aí, quando a gente volta para o texto, né, lá em Colossenses 13 e 14, deixa eu achar aqui. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Então, a gente vê que no texto também chegou alguém. Quem é que chegou? Jesus. Muito bem, obrigada, Daniel. Então, se para a seleção chegou o mister, para a gente chegou o mestre. A morte de Jesus na cruz é a revelação da misericórdia de Deus com as nossas vidas. Se a gente olha para quem nós éramos, inimigos de Deus, separados, caídos, a gente não tinha acesso a Deus, né? Nem tipo a nossa pior versão hoje em dia, ela tem acesso a Deus. Ela tem acesso ao perdão e à misericórdia e à graça de Deus. Mas naquele momento a gente não tinha. E Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu filho, o seu único filho, unigênito, o seu melhor técnico, para nos salvar, para morrer por nós e nos reconciliar. Então, ele fala que nos resgatou do poder das trevas. Gente, eu acho que às vezes a gente passa pelos textos e a gente não entende o peso de verdade disso. Nós estávamos no poder, nas mãos do poder das trevas. Estávamos no reino das trevas. Olhar para quem a gente era, para o que estava acontecendo com a gente e pensar que nós tínhamos a salvação, tínhamos a possibilidade de salvação, para mim é um pouco inimaginável. O Tiaguinho aqui tirando várias fotos. E o Senhor veio, Cristo veio, o Mestre veio. Ele passeou pela terra, ele andou por aqui, como mestre, como Senhor, como professor, como técnico da sua seleção, que era, né, os 12 apóstolos.
Então, os 12 discípulos. E ele discipulou, e ele ensinou, e ele treinou essas pessoas. E ele nos tirou, ele nos reconciliou com Deus. Ele trouxe reconciliação para nós que estávamos perdidos. Aí a gente vai para Colossenses 1, 22, e ele vai falar o seguinte. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. E como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Espera aí. Então, antes eu era condenada, eu era inimiga de Deus, eu era tudo de ruim, eu era tudo de pior. E agora eu posso me apresentar a ele, a esse Deus que eu era inimiga, livre de culpa. Cadê? Livre de culpa, de acusação e santo. Eu acho que é uma mensagem simples, é a mensagem do Evangelho isso. Mas às vezes a gente perde a magnitude das coisas. A gente perde a noção, a gente não tem dimensão do que foi esse ato de amor por nós. Nós éramos inimigos e agora podemos ser chamados não só de amigos, mas de filhos de Deus. A gente não só frequenta a casa de Deus, nós moramos na casa dele. A gente não só conhece ele por nome, nós somos íntimos e podemos nos relacionar com ele. Nós não só caminhamos com ele, como ele habita dentro de nós. E eu acho que isso é a maior recompensa que a gente poderia ter. Depois de tudo que nós fomos, né? Toda a mancha do pecado. Ser chamados filhos de Deus é algo inimaginável. É uma mensagem simples que eu estou trazendo. Assim, eu estava até falando com minha mãe e ela falou, mas o evangelho é simples. A mensagem da cruz é simples. Às vezes é a gente que complica. A gente que complica o que está aqui nessa palavra. O Senhor é muito claro e Ele direciona a gente com tudo que a gente tem que fazer e falar. E como devemos, né? E o Espírito Santo nos conduz a interpretar a palavra de maneira sábia e ter discernimento. Enfim, então, resumindo, nós temos salvação. Né? Para a seleção chegou o mister, para a gente chegou o mestre. Então, a esperança está viva, o Hexa vem. Tá bom? E aí... Calma, por que não está passando? Uriel? Você falou que era a prova de burros isso aqui, mas eu estou apertando e não está indo. Enfim, aí eu resumi um pouquinho do que eu falei. Né? Assim como um novo... Peraí que eu não estou enxergando. Assim como um novo treinador chega com um planejamento, com um novo planejamento, com uma esperança renovada. Né? Eu acho que a gente pode enxergar a mudança realmente como algo renovador. O Senhor veio para nos resgatar, para nos reconciliar, para nos renovar nele. Né? Ele nos transformou, realmente. Então, resumindo, a esperança. Foi. E aí eu volto para o tema central, que é a esperança do Cristo. Voltando para a seleção, a gente tem que o mister chegou e a gente começou a ver resultado. Não sei vocês, mas a gente começou a ver, tipo assim, ele fazendo estratégias que eu nunca faria, e por isso que eu não sou técnica da seleção, obviamente. Eu não entendo nada de futebol. Até hoje, o impedimento, para mim, é realmente mais difícil que um cálculo matemático. Mas ele trouxe estratégias novas. E aí, tipo assim, por exemplo, no jogo, eu nem lembro qual foi o jogo, que ele botou o Martinelli. E aí todo mundo tava, tipo assim, não faz isso. E aí Martinelli fez o gol e todo mundo, tipo assim, meu Deus, o mister é incrível. Ou então, quando ele deixou Casemiro, não tirou, Casemiro fez o gol. E tem um meme até hoje de uma fila quilométrica para pedir perdão para Casemiro. Então, assim, ele chegou inovando. E eu pensei, caraca, era o que a gente precisava, uma coisa nova, diferente. Então é isso. A esperança do Hexa estava viva e pulsante em nós. Não sei em vocês, mas em mim estava pulsante. E aí eu fiz uma coisa, né, que foi começar a me empolgar. Então eu comprei um chinelo novo do Brasil, eu comprei uma regatinha nova com a bandeira do Brasil. Só que teve gente que se empolgou mais. Teve gente que pintou a unha, né, fez uma arte. Teve gente que comprou camisa oficial, gastou, né, muito dinheiro. Teve gente que fez uma arte no cabelo, teve gente que pintou a rua. Nem sei quanto tempo demorou para fazer uma rua dessa. Mas enfim, a galera estava animada. E por aí a gente foi caminhando, empolgados. E a cada jogo, né, a gente tinha um mini infarto ali e aqui, mas a gente ia indo, a gente ia conseguindo. E aí, por uns jogos, estava viva a esperança. Só que aí depois ela começou a balançar. Ela começou a ficar mais difícil, porque os adversários começaram a ficar mais difíceis. O jogo começou a ficar mais duro e as coisas começaram a apertar. E aí eu não conseguia mais assistir o jogo, porque eu ficava muito nervosa. E aí era aquele negócio, vai bater o pênalti, ninguém aguenta mais. E aí
chegamos no fatídico, na fatídica, né, oitava de final, depois de um 2-1 triste, humilhante, que aquele gol ali, né, nem merece ser reconhecido direito. Mais um pênalti perdido, que nem em 2022. Então, tipo assim, não mudou nada. Mais uma vez a gente perdeu um pênalti. O que está acontecendo? Ele chegou para trazer uma mudança e ele não trouxe. Então, a alegria virou tristeza, a esperança virou desilusão e o orgulho virou decepção daquela seleção. Mas com fé em Deus 2030, né, gente? A gente continua torcendo e tal, mas vamos focar no hoje. E aí a gente volta para o texto. Então, eu trouxe o comparativo da seleção e a gente volta para o texto. Colossenses 1:23. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então, eu falei que a esperança morreu, mas o texto acabou de falar que não é para eu me afastar da esperança que eu recebi quando eu vi as boas novas. Então, acho que não é a mesma esperança que a gente está falando, acho que não é o mesmo significado de esperança que a gente está falando. Deixa eu passar. Esse foi o trecho que eu acabei de ler. Tá, a esperança do Hexa acabou. E agora? Que esperança que a gente permanece? O que nós permanecemos acreditando? O que nós permanecemos caminhando, pautado em quê? E o texto é muito claro, gente. Eu não sei se até agora não ficou evidente, mas se não ficou, eu vou falar para você. Cristo é a esperança. Cristo é a nossa esperança. Ao contrário da seleção, nós temos alguém em que nós podemos confiar, que nós podemos depositar os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações. A gente tem alguém que a gente pode se lançar e ele não falha. Ancelotti pode ter falhado no último jogo, botou aquele cara Anderson lá que eu não conheço, enfim, começou a mexer as coisas de uma maneira que eu não entendi e que eu não concordei também, então acho que eu entendi alguma coisa de futebol porque a gente perdeu. Mas o Senhor, ele não falha. Não importam as circunstâncias, não importa o quanto o jogo fica difícil. Não importa o quanto o time do Japão se multiplica parecendo que tem 1 milhão. Não importa quanto a sua dificuldade parece invencível para você. A esperança no Senhor, ela não se abala. Ela permanece. O Senhor é constante. Alguém falou aqui. O Senhor é constante. Ele não muda. Ele não volta atrás na palavra dele. Ele não desiste de nós, independentemente das circunstâncias. Independentemente do tamanho ou da complexidade do seu desafio, o Senhor permanece. Eu queria ler aqui eu estou voltando toda hora no texto, gente, então, por favor, não fechem a Bíblia. Colossenses 1:15. E eu estou falando assim, a esperança não se abala, Cristo é a nossa esperança, ele não muda, ele se mantém. Mas por quê? Quem é esse Cristo? Quem é esse mestre que chegou e mudou tudo? Por que ele mudou tudo? E lá em Colossenses 1:15 a gente vai entender. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos. Como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Então, ficou bem claro aqui. O Cristo que veio para nos salvar, ele é supremo. Ele é acima de todas as coisas. Tudo que existe está nele. Tudo subsiste através dele, tudo é para ele e tudo é por ele. E é por isso que a vinda dele para a terra, a morte dele na cruz, pôde mudar tudo. E é nisso que a gente se apega, naquele Deus que foi supremo, que aguentou morte de cruz. E eu não sei se vocês já ouviram isso de alguém, mas a morte de cruz é uma das mais dolorosas, se não a mais dolorosa que existe. E ele suportou isso pela alegria vindoura. A palavra fala que ele suportou todas essas dificuldades pela esperança, pela alegria, pela glória que viria. Então, se até o Senhor, Cristo, que veio para a terra como homem, permaneceu firme na esperança, permaneceu firme na fé, confiando pela alegria que viria depois, quem dirá nós?
E é por conta dessa supremacia que nós somos salvos. É por conta dessa supremacia que hoje somos chamados de povo eleito, de povo separado, de povo santo, de seleção campeã do Senhor. E é por isso que a esperança em Cristo não tem fim, porque Ele é a própria esperança. Se a esperança fosse qualquer outra coisa, a gente falou no retiro que o amor, né, que Cristo é o amor. E por isso que o elo é perfeito, porque Ele é o próprio amor. Ele está acima de todas as coisas, né? Pastor Marcos falou lá na pregação que o amor é o mais importante, porque no céu é o que nós teremos, é o amor, porque nós estaremos com Ele, estaremos adorando Ele, estaremos convivendo com Ele. Cristo é o amor, mas Ele é a esperança desse momento que viveremos lá. Ele é a própria esperança e por isso nós permanecemos nele, porque Ele é a própria esperança daquilo que Ele mesmo nos entregará. Então, no futebol, a gente, né, a esperança do Hexa ou a esperança de qualquer vitória, ela cresce com as vitórias, diminui com as dificuldades, com as perdas, né, ela acaba com as derrotas e ela é passageira e depende das circunstâncias, depende da nossa performance, depende do quanto a gente se esforça, depende do quanto a gente treina, depende do quanto a gente obedece o nosso treinador. Mas a esperança em Cristo, ela permanece firme. Ela não depende das circunstâncias, ela não muda, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Então, aquele Deus que nós éramos inimigos, hoje nós estamos face a face com Ele, porque Cristo é a imagem desse Deus invisível. Então, quando tivemos o encontro com Ele, quando a gente se encontra com Ele, tudo muda. E por isso a nossa esperança, ela é permanente. E aí a gente vem mais para o final, né? A boa recompensa. Tá, Ju, você falou, Cristo é a esperança, beleza. Mas a esperança de quê? Tá, Ele é a própria esperança, mas e aí continua? O que vai acontecer depois? Na Copa, né, em qualquer campeonato que a gente tem, a seleção vencedora, ela ganha um prêmio. Na Copa é aquela taça bonita. Eu não consegui colocar ela aí porque era o Canva Pro e o meu não era o Pro. E aí eu coloquei uma taça parecida. Mas na Copa, a seleção ganha uma taça, ela é maravilhosa, é uma honra, eu acho, para todo país que recebe ela, né, ter isso no seu país, ter esse título. Mas fora do futebol, qual a importância dela? Assim, de verdade, quando a gente olha para todas as dificuldades que a gente tem enfrentado no nosso país, para tudo, ganhar aquele troféu, qual o valor daquilo? Qual a substância que aquilo traz para a gente? A gente ganha, a gente fica feliz e, né, não achem que eu não ficaria feliz, pelo contrário. É muito legal, mas 4 anos depois tem outra Copa e vai ter outro vencedor. E por aí vai. Né? A gente acho que a última vez que a gente ganhou foi em 2002. Beleza, nós somos penta, mas e aí? Está passando ano e após ano. E isso não tem tanto valor assim. Né? E quando a gente perde, principalmente, a gente vê que, tipo assim, tá, a vida continua. Mas a esperança que Cristo nos dá é de algo muito maior e muito mais valioso do que simplesmente uma taça. Eu queria que vocês abrissem em 1 Pedro 1, por favor. Ele vai falar. Eu vou seguir para ser mais rápido, tá, gente? Que eu tenho pouco tempo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então aqui ele fala que a nossa esperança foi regenerada através da ressurreição de Cristo. De algo, de um prêmio, de uma recompensa que não perde o seu valor, que não perece, que não estraga, que não acaba, que não pode ser tirada de nós. O Hexa, né, o prêmio, a taça, ela pode ser tirada de nós, por qualquer outro time que tiver o melhor desempenho. Mas quando a gente fala de Cristo, a gente não fala de desempenho, a gente não fala da nossa performance, a gente não... Tipo assim, quem adorar, quem cantar mais bonito aqui, quem, enfim, pregar melhor, não vai mudar nada para o Senhor.
Quem não conseguir pregar aqui na frente porque fica muito nervoso, né? Caio falou que, né, não tinha coragem, às vezes, de vir aqui dar o testemunho. Quem, às vezes, não tem coragem de evangelizar alguém, né, em algum momento fica com vergonha. A gente pensa que isso importa para o Senhor, que isso é algo relevante, mas o Senhor conhece o nosso coração. E para Ele, isso não importa. A nossa herança não é medida pelos nossos esforços. A nossa herança não pode ser retirada de nós, né? Por qualquer advogado que seja, por qualquer lei que seja, nada pode tirar aquilo que o Senhor um dia nos concedeu. E essa herança que está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então o Senhor fala que Ele nos deu um dia essa esperança. Ele nos deu a esperança da herança que ganharemos um dia. Mas Ele não diz que agora acabaram os nossos problemas. Acabou tudo, agora a gente está de boa, a gente vai viver, temos a esperança. Ele fala que por um tempo nós seremos entristecidos pelas provações, pelas perdas, pelas derrotas. Mas como Cristo, nós devemos suportar o processo pela esperança, pela alegria da glória que virá. Então eu queria deixar muito... Eu nem sei qual slide... pronto. Eu queria deixar muito claro para vocês essa noite, assim, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que a esperança de Cristo, que é o próprio Cristo, é a eternidade com Ele. E quando você pensa nisso, você pensa, então tudo se resume a Ele. Sim, de fato, tudo se resume a Ele. Ele veio, Ele nos deu a esperança, Ele é a própria esperança, e a herança que Ele nos promete é Ele. A herança que Ele nos promete, a eternidade que Ele nos promete, é conhecer a Ele todos os dias, adorá-lo, estar com Ele, nos relacionarmos com Ele, até nos parecermos com Ele. E isso é a eternidade, isso é o que nós buscamos. Se você está aqui na igreja e você acha que a relação com Deus é suficiente quando você vem para cá, quando você escuta uma pregação, quando você escuta um louvor, quando você canta, quando você toca, você está muito enganado. Porque nada disso faz sentido se não for para Ele. Eu estava refletindo sobre isso ontem, a gente teve o pré-chama, não sei quantos estavam aqui. E eu estava olhando, tipo assim, nossa, que evento enorme. Quantas pessoas que vieram de Salvador e de outros lugares para poder vir para cá. A nossa mobilização, todo o trabalho realmente. E eu fiquei me questionando, tipo assim, por que a gente está fazendo isso? Por que tudo isso está se mobilizando se não for pelo Senhor? Se não for Ele, não tem sentido, gente. Não tem sentido a gente estar aqui cantando uma música para Ele, se não for por Ele. Se você não estiver cantando de coração, não faz sentido. Se você não estiver aqui confiando e permanecendo firme na esperança que é estar com Ele, não faz sentido estar aqui. Porque a única coisa, e é a melhor de todas que Ele pode nos entregar, é Ele mesmo. Então, se você não espera nisso, se você não permanece firme na fé disso, não adianta. Não tem sentido. Não faz sentido. Né? É como se a seleção fosse jogar um campeonato que não tivesse prêmio. Ou que eles não se importassem com o prêmio. Tipo, a gente está jogando, mas a gente não liga para esse troféu. Qual o sentido de competir, então? Qual o sentido da caminhada? Qual o sentido do esforço? Qual o sentido da esperança de ganharmos algo que a gente nem quer? Então, que nessa noite vocês possam estar atendendo o coração de vocês, né? Analisando o coração de vocês e se perguntando que esperança é essa que vocês querem permanecer para alcançar o quê? Porque se não for Cristo, nada basta. Eu queria ler, não precisam nem abrir, um texto que eu estava conversando com uma tia minha, e ela falou, eu estava compartilhando sobre a palavra com ela, e ela estava me dando, né, uns direcionamentos, e ela me deu 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. E essa palavra me pegou assim... Eu fiquei, quando ela falou assim, porque eu pensei que ela ia falando dos textos mais comuns, né? Enfim. E ela falou, se a nossa esperança está em Cristo, ou se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, e tem outras versões que falam, se limita apenas para esta vida, então esta vida terrena, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Em outra versão fala, somos os mais entristecidos homens de todo o mundo. Então, se você está aqui buscando sucesso na sua vida social aqui na Terra, sucesso profissional, se você está aqui buscando qualquer uma dessas coisas, eu sinto muito te dizer que é bem provável que você não alcance.
os homens mais, não importantes, mas os mais conhecidos do Evangelho, eles foram constantemente humilhados. Eles foram constantemente perseguidos. O próprio Cristo que veio para a Terra, ele foi o maior de todos. E a gente se pega permanecendo nessa esperança, achando que ela vai nos bastar para a Terra. Não, eu permaneço nessa esperança porque eu creio que o Senhor vai me dar uma faculdade, eu creio que o Senhor vai me dar uma profissão, eu creio que o Senhor vai me dar um casamento, eu creio que o Senhor vai me dar retorno financeiro, eu creio que o Senhor vai me dar reconhecimento no meu ministério. Se essa for a sua esperança, se for nisso que você está depositando a sua esperança, eu sinto muito, mas você é digno de pena. E eu digo isso não de você, eu digo de nós, eu digo de mim. Todas as vezes que a minha esperança esteve firmada no Senhor, né? Eu falei que, não, a minha esperança está em Cristo para que Ele me dê alguma coisa terrena, algo palpável, algo que o homem, como a gente cantou, né? Algo que o homem pode ver. Eu fui digna de pena. Todas as vezes que eu depositei a minha esperança no Senhor, buscando que Ele me desse algo em troca, eu fui digna de pena. Coitada de mim, achando que o Senhor me deve qualquer coisa. Coitados de nós que achamos que o Senhor nos deve qualquer coisa. Coitados de nós que achamos que o Senhor nos deve reconhecimento. Tem uma música muito legal que eu gosto muito que fala: se o próprio Deus não pediu reconhecimento, ele não pediu nada. Ele veio numa manjedoura, no meio dos animais, da fazenda, e foi perseguido a todo momento. Ele não viveu um minuto de paz assim na vida dele. Nem quando ele estava com os mais próximos, ele esteve seguro, ele esteve em paz. Quem sou eu para achar que eu tenho que viver uma vida tranquila, de boa, só de vitória, só de amigos legais, só de sucesso? Quem sou eu para achar isso? Então, de tudo que eu falei, né, de toda a comparação que eu fiz, né, que é divertida, é legal para a gente ter uma associação sobre a seleção, sobre a esperança do Hexa, se tiver que ficar algo, a banda pode subir. Eu sempre quis falar isso, é muito legal. Se tiver alguma coisa que fique no coração de vocês, que vocês absorvam, é Cristo. Se tem uma palavra, um nome que vocês podem tirar de tudo que eu falei, é Cristo. Se tem um nome que vocês podem carregar, se tem uma canção que vocês podem carregar durante toda a vida de vocês, que seja Cristo. Porque não faz sentido se não for por Ele, se não for com Ele, se não for para Ele, não faz sentido. E a esperança que a gente vem falar, a esperança que Colossenses 1 vem falar no final. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Que verdade é essa? É a verdade de Cristo. A morte dele na cruz, a sua ressurreição e como isso nos salva. E como isso nos redime e como isso nos traz perdão. Eu sei que a gente volta do retiro cheio de gás, né? Assim, deu uma semana e eu acredito, eu espero que vocês ainda estejam cheios de gás. Eu espero que vocês ainda estejam animados, empolgados para evangelizar. Ontem a gente teve um momento de oração que nós entregamos às escolas, né? Os adolescentes levantaram e entregaram às suas escolas, que eles querem evangelizar, eles querem levar o nome do Senhor. E eu acho isso massa. Eu acho isso incrível. Esse é o caminho. Mas a gente não pode deixar que, com o passar dos dias, essa esperança venha sendo sufocada pelas derrotas. A gente não pode deixar que essa esperança venha a ser sufocada pelo nosso colega que não quer ouvir falar da palavra do Senhor e nos ridiculariza por isso. A gente não pode deixar que essa esperança seja sufocada pelas mentiras que são contadas pelo diabo, realmente. Essa esperança não pode ser sufocada pelos adversários ficando cada vez piores. Então, se vocês acham, né, que na adolescência os adversários, né, as dificuldades são grandes, piora. A cada dia eles vão ficando maiores. E se a gente não permanece no Senhor, se a gente não confia nele, se a gente não permanece firme na fé, a gente cai. E a esperança vai sendo sufocada. E nós vamos ser que nem o povo brasileiro que mais uma vez sufocou a sua esperança do Hexa. Mas se a nossa esperança, se aquilo que a gente crê, se aquilo que a gente acredita está firmada em algo muito maior,
ela não pode ser sufocada pelas circunstâncias da vida. Ela não pode ser sufocada pelos meus pensamentos que têm me atormentado. E na Bíblia ele falou, não é que você não vai passar pelas dificuldades, não é que não vai ser difícil, não é que você não vai ser entristecido pelas provações. Pelo contrário, você vai. Né? O Senhor falou que nós passaríamos por provações. Mas ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. E uma coisa que eu tenho reforçado, que no retiro eu reforcei bastante, orando por alguns, é que aquilo que vocês estavam sentindo, aquilo que vocês estavam passando, o Senhor já carregou. O Senhor já carregou. Ele já levou. Morreu com ele na cruz. E se hoje nós suportamos, é porque ele um dia suportou. E não nós suportamos com nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, com o nosso próprio discernimento, mas porque ele nos auxilia. Porque temos a esperança de dias melhores. Nós olhamos para o futuro, radiantes, porque nós olhamos para Cristo, ele é o nosso futuro. Nós olhamos para frente esperançosos, porque ele é a nossa esperança. Nós olhamos para o futuro, nós olhamos além, nós olhamos para frente alegres, porque ele é a nossa alegria. Nós olhamos uns para os outros com esperança daquilo que nós podemos ser, não do que a gente enxerga, das nossas dificuldades, das nossas deficiências, os nossos problemas, as nossas questões realmente, mas por aquilo que podemos ser em Cristo. Eu queria propor uma dinâmica diferente enquanto a banda vai tocar e vai cantar uma música. Eu queria pedir que quem foi para o retiro ficasse em pé, por favor. Vixe, peraí. Os líderes também, gente, por favor, fiquem de pé. No retiro, nós fomos abastecidos pelo Espírito Santo. No retiro, o Senhor derramou muitas coisas, né? Muitas revelações, os testemunhos aqui na frente dizem aquilo que foi derramado naquele lugar. Mas eu sei que nem todo mundo pôde ir, nem todo mundo pôde estar. E eu queria propor uma coisa. Eu queria que, enquanto a gente tocasse essa música, eu sei que a maioria, na verdade, aqui foi para o retiro e que bênção. Mas eu queria que quem foi para o retiro, se você olhar para o lado e tiver alguém que não foi, eu queria que você orasse por essa pessoa. Ainda não, calma, eu vou falar um momento. Mas eu queria que vocês orassem por algo muito específico. Que é que o Senhor derrame nessa pessoa a esperança que foi derramada em você no retiro. Que o Senhor derrame sobre essa pessoa algo que foi revelado para você no retiro. Que você derrame sobre essa pessoa algo que o Senhor marcou em você. Que o Senhor falou para você. Derrame aquilo que você recebeu. Você não recebeu à toa. Você não recebeu aquilo só para se encher. Você não recebeu azeite somente para ficar em você. O Senhor derrama em nós aquilo que Ele quer derramar nos outros. Se Ele escolheu você para derramar algo específico, uma palavra específica, um sentimento, uma palavra, derrame sobre alguém essa palavra. Não guarda para você. Se Ele derramou cura sobre você, derrame cura sobre o seu colega. Se Ele derramou perdão sobre você, derrame perdão sobre o seu amigo. Se Ele derramou qualquer palavra, às vezes até específica mesmo, derrame sobre essa pessoa. Não retenha para você aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. A igreja de Cristo é isso. É receber e logo em seguida dar. Receber e dar. Não é pra gente reter. Aquilo que o Senhor falou comigo nessa palavra não era para eu reter. Era para eu falar. E aquilo que vocês ouviram dessa palavra não é para vocês reterem, é para vocês falarem. Então eu vou convidar vocês para vocês procurarem alguém que ficou sentado, que não foi para o retiro, para vocês orarem e derramarem sobre essa pessoa. E se a maioria, né, que não foi para o retiro já tiver com alguém, procura alguém que foi para o retiro, alguém que você não interagiu muito no retiro, alguém que não seja seu amigo próximo, alguém que você queira falar alguma coisa e derrame sobre essa pessoa também. Eu não quero ninguém sozinho, eu não quero olhar e ver ninguém sozinho. Vou até tirar meu óculos para facilitar para vocês, para não enxergar, mas eu não quero ver ninguém sozinho nesse momento. Procurem alguém. Não é possível que durante todos aqueles dias o Senhor não tenha derramado uma porção sobre você. E quando a gente pede, o Senhor derrama. E Ele não derrama uma porção única, Ele derrama uma porção dobrada, que é pra gente derramar uns sobre os outros. Então procure alguém, procure alguém. Não quero ninguém sozinho. Líderes, se vocês virem alguém sozinhos, podem procurar essa pessoa.
Se vocês verem qualquer pessoa sozinha, procura essa pessoa. Junta, não precisa ser 2, podem ser 3, 4.